Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos vocês. Amém. Estimado irmão, estimada irmã, iniciamos o tempo da Quaresma e eu quero meditar com você neste momento a partir da palavra bíblica do Salmo 51, aonde temos uma confissão do rei Davi, onde ele então nos diz assim: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Até aqui a palavra bíblica do Salmo 51. Prezados irmãos, prezadas irmãs, temos, portanto, um texto que fala de uma confissão de fé do rei Davi que se encontra profundamente arrependido, com o coração quebrantado, implora a Deus por misericórdia, por compaixão. Mas por que Davi estava se sentindo assim arrependido e implorando a Deus por compaixão? Para entendermos bem esta confissão de pecados do rei Davi, nós precisamos ter em mente que Davi havia se envolvido, digamos assim, num duplo pecado. Lá em 2 Samuel, no capítulo 11, nós encontramos relatado que Davi envolveu-se num adultério, se envolvendo com uma mulher casada de nome Batseba, e também Davi havia mandado matar o marido da Batseba, Urias. Portanto, o rei viu, cobiçou, adulterou, mandou matar e tentou até esconder o seu pecado. Mas Davi se esqueceu de um detalhe, e nós muitas vezes também nos esquecemos disso. Deus está vendo. Em 2 Samuel capítulo 11, versículo 27, nós lemos assim: porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus sabia, queridos irmãos, do pecado de Davi, e Deus, digamos assim, queria ver até onde Davi tentaria esconder o seu pecado. E aí Deus envia para falar a Davi um profeta de nome Natã. E o profeta Natã chega até Davi como quem não quer nada e conta uma história. E a história dizia assim: havia dois homens que viviam numa mesma cidade, um rico e um pobre. O rico tinha muito gado, ovelhas, já o pobre tinha somente uma ovelha que havia comprado. Ele cuidou dela, ela cresceu na sua casa. Aí certa vez chegou um visitante na casa do homem rico. E o homem rico não quis matar um dos seus animais para preparar a refeição para o visitante. O homem rico mandou pegar a única ovelha que o homem pobre tinha, a matou e preparou como refeição com ela. Ouvindo esta história, o rei Davi, furioso, diz: eu juro pelo Senhor que o homem que fez isso deve ser morto. Então o profeta Natã disse a ele: este homem é você. Quando ouve, queridos irmãos, esta palavra de juízo, o rei Davi reconhece o seu pecado, se arrepende, coloca-se diante de Deus com o coração quebrantado e confessa: eu pequei contra Deus, o Senhor. Prezados irmãos, prezadas irmãs, o rei Davi se envolve com uma mulher casada e ainda manda matar o seu marido. E foi nessa condição de alguém cujo pecado não pode esconder de Deus,
Na condição de alguém que está aflito, que Davi escreve o Salmo 51, onde clama a Deus por compaixão, onde clama a Deus por perdão, por misericórdia, para que Deus não o afaste também da sua presença, para Deus apagar e lavar os seus pecados, porque assim ele ficaria limpo e puro novamente, para Deus criar nele um coração puro, para Deus dar a ele a alegria da salvação e criar nele uma vontade nova e um desejo de ser obediente. Estimado irmão, estimada irmã, o perdão acontece depois de uma sincera confissão. Davi reconhece o seu pecado e o confessa a Deus. Isso implica numa confissão sincera, sempre lembrando que ela é dirigida a Deus, que tudo sabe, que tudo conhece. Davi reconhece que pecou contra Deus porque transgrediu os mandamentos de Deus. Por isso, diante de Deus, reconhecer, querido irmão, querida irmã, a nossa condição de pecado é sempre também uma atitude sábia e necessária. Querer esconder o pecado, o nosso pecado diante de Deus, é se afundar ainda mais na lama do pecado. Enquanto você e eu tentarmos esconder ou tentarmos nos justificar diante de Deus, não haverá tido arrependimento sincero. O arrependimento é sim o reconhecimento de que você e eu não merecemos nada de Deus senão o juízo. É como aquela história do publicano e o fariseu, onde o publicano bate no peito e diz: tenha pena de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Não é simplesmente uma questão do que eu faço, mas também de quem eu sou. Somos pecadores, estamos manchados, corrompidos, e a exemplo do Davi só nos resta também uma opção: clamar a Deus por misericórdia, por sua graça, por seu amor por nós. Nesse tempo de Quaresma que nos inicia, temos em Davi, portanto, um alerta para todos nós, um alerta de que Deus quer também o nosso sincero arrependimento. Não adianta fazermos sacrifícios, promessas ou algo do tipo. O rei Davi era rico, era rei, poderoso, famoso, tinha dinheiro para oferecer todos os sacrifícios possíveis, mas tem consciência de que o que Deus queria dele não era sacrifícios de animais, mas era sim um coração sincero, um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração que se colocasse diante de Deus verdadeiramente arrependido e pedisse perdão pelo seu pecado. Portanto, o sacrifício que Deus quer de mim e também de ti, querido irmão, é um coração quebrantado, um coração verdadeiro arrependido também das falhas que nós cometemos todos os dias. Não é preciso tentarmos fugir de Deus, não é preciso tentarmos esconder o nosso pecado de Deus. Davi confessou o seu pecado porque sabia que se ele verdadeiramente fizesse isso de forma arrependida, ele seria perdoado. Deus também quer que nós sejamos sinceros na nossa confissão. Davi sabia que Deus não rejeita um coração quebrantado, e nós sabemos algo que Davi ainda não sabia, que é a história do amor de Deus em Cristo Jesus. Foi na cruz de Cristo que Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, pela nossa salvação. Por isso, quando nós nos voltamos para a cruz de Cristo, encontramos lá, em Cristo, na sua cruz, fonte de cura, restauração, perdão e salvação. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, nos diz 1 João capítulo 1, versículo 9. Ou como ainda nos diz em Colossenses capítulo 1, versículo 22. Agora, por meio da morte do seu Filho na cruz, Deus fez com que vocês, antes inimigos, ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo nenhuma mancha nem culpa. Estimado irmão, estimada irmã, que todos os dias olhemos para o espelho da palavra de Deus e reconheçamos quem nós somos: um pecador que carece do agir amoroso de Deus em Cristo Jesus.
um pecador que é chamado ao arrependimento, a viver uma vida a partir do perdão que recebemos de Deus, uma vida segundo a vontade de Deus. Que possamos, arrependidos do nosso pecado, confessarmos de fato as nossas falhas, os nossos erros, o nosso pecado a Deus, confiando sempre no seu perdão. E que arrependidos possamos viver na alegria do perdão e da salvação. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ainda te desejo a bênção do Senhor, que assim te abençoe o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém. Fiquem todos com Deus.